Olá, Shalom, que a paz do nosso Senhor esteja sobre você e de todos os seus. Hoje eu gostaria de falar com você sobre o maior milagre de Deus. Nós sabemos que através de Jesus, o Senhor operou milagres na terra para que através de Jesus ele resgatasse o que se havia perdido, e nós vamos falar sobre alguns dos milagres de Jesus para você poder entender a importância do maior milagre que Deus realizou na terra. Como João disse no seu evangelho, se fôssemos anotar todos os milagres de Jesus, nem mesmo o mundo caberia com tantos livros que seriam necessários para poder expressar tais feitos. Eu gostaria de iniciar com o seu ministério, que foi transformando a água em vinho, todo mundo já sabe, mas eu quero te atentar sobre alguns pequenos detalhes nesse milagre. E essa é a nossa ideia, fazer com que você enxergue além da letra nesse momento. Você pode perceber que Jesus manda encher os potes, mas encher até a boca. Por que encher até a boca? Porque tudo que Jesus é com abundância, é com aquilo que vai nos trazer não excesso, porque o excesso é sobra, mas sim de uma forma abundante. E ele pede ali então para servir o vinho para o mestre da cerimônia, e o mestre da cerimônia então diz que é comum naquelas ocasiões de casamento, que era um motivo para festa para toda a comunidade, servir ali o primeiro vinho. E o melhor vinho servido primeiro, depois que todo mundo já bebeu, serve-se então o de qualidade inferior. Então percebe-se aí que o melhor vinho foi servido. Porém, aquilo que Jesus fez, ele fez com abundância e acima do melhor. O melhor é muito melhor do que o melhor, porque é feito por Jesus. Um outro milagre que Jesus operou é quando ele acalma a tempestade. Entendemos aqui que a tempestade são as ondas que vêm até o barco, e nós podemos trazer isso para a nossa vida, como muitas das vezes nós estamos passando por uma dificuldade, nós estamos passando por alguma luta. Entenda então que essas ondas são as nossas lutas. Esse mar revolto é tudo aquilo que está acontecendo na sua vida que tira a sua paz, é tudo aquilo que tira você da tranquilidade, do navegar sobre águas calmas. Mas você não precisa se assustar com o tamanho das ondas, com o tamanho das lutas. Existe um dizer, que diz que nunca diga ao seu Deus o tamanho das suas lutas, mas sim diga às suas lutas o tamanho do seu Deus, porque a partir do momento que Jesus está no barco, nós temos paz e nós temos autoridade, e Jesus fala firme com o vento e com as ondas, e ele acalma, assim como ele tem o poder de acalmar todas as lutas da sua vida. Então esse é também um dos milagres de Jesus, acalmar a tempestade, acalmar a natureza, mas nós podemos trazer para a nossa vida, que é também acalmar toda e qualquer luta que você está passando. Além de acalmar a tempestade, ele também tem domínio sobre as águas. Ele também tem domínio sobre as lutas da sua vida. Pois assim como nessa passagem, você vê que Jesus anda por sobre as águas. Não importa o tamanho das ondas, não importa o quão tempestuoso esteja o vento, ele sempre estará acima das circunstâncias. E mesmo se ele não estiver no seu barco, como na passagem, como no milagre anterior mencionado, ele virá ao seu encontro. E se você o reconhecer e deixar subir no seu barco, entrar na sua vida, não há tempestade que irá resistir ao poder que há em Jesus Cristo. O próximo milagre, a próxima passagem, Jesus cura um leproso. Você precisa entender que hoje a lepra tem cura, mas naquela época, além de não ter cura, o leproso ele tinha que ser tirado do meio do convívio. Ele tinha que ser afastado da sociedade, porque não se sabia de onde via nem o que aconteceria, e sim que a morte era a única certeza de um leproso. Você precisa entender, meu amado e minha amada, que a lepra simboliza
simboliza o pecado. Por quê? Porque a lepra, o seu primeiro sintoma é tirar a sua sensibilidade. O leproso, ele queima-se e não sente. Ele machuca-se e não percebe. E assim é o que o pecado faz na sua vida. Ele tira a sua sensibilidade e ele corrói, ele destrói todo o seu corpo. Porém, o leproso, o pecador, ao reconhecer Jesus andando, ao ver o Filho de Deus na terra, ele reconheceu, ele se humilhou com o seu rosto em terra e então ele foi curado. Faça isso, meu amado, minha querida. Se você reconhece que na sua vida há uma lepra, se você perdeu a sua sensibilidade, se de alguma forma você vê que o seu corpo está sendo destruído pelo pecado, dê o primeiro passo, reconheça Jesus como Filho de Deus. Reconheça que só Ele, somente Ele, através dele, o poder de cura para a sua vida pode ser alcançado. Humilhe-se e peça e lhe será garantido. O próximo milagre é quando Jesus cura um endemoniado. Se você reparar bem, o demônio ele vem, como diz na palavra, para matar, roubar e destruir. Ele vem para matar os seus sonhos, ele vem para matar os seus planos, ele vem para roubar tudo aquilo que você consegue com o suor do seu rosto, como prêmio, como pagamento do seu trabalho. E ele vem para matar tudo aquilo que você tem na sua vida, até mesmo você. Você precisa de estar sobre as mãos de Deus, sobre a graça e a proteção do Senhor, assim como uma galinha protege os pintinhos debaixo de suas asas. Você precisa de se colocar diante da proteção de Deus. Eu não estou falando de religião, não estou aqui pregando igrejas, e sim a dependência de Deus, porque os demônios, eles dominavam aquela vida. Ele tinha tanto poder que ele quebrava correntes, porque o Satanás ele te engana, ele vai te dar poder, ele vai te dar condição, ele vai fazer com que você veja que você é independente, que você é poderoso, mas isso é tudo artimanha de Satanás. Vocês podem reparar que havia muito tempo que ele estava endemoniado, porém quando ele encontra com Jesus, oh glória, os demônios temem a presença de Jesus, eles obedecem a Jesus, eles têm tanto medo que eles clamam por misericórdia a Jesus. E Jesus então, para curar aquela vida, ele joga esses demônios para uma manada de porcos. E veja bem, aquele homem que vivia durante muito tempo, a Bíblia não fala com exatidão quanto tempo era, mas ela enfatiza que tinha muito tempo, aqueles demônios estavam sobre a vida daquele homem, fazendo com que ele andasse nu, que ele tivesse saído de sua casa e vivendo no cemitério, dormia em ossos. E quando os demônios caem naqueles porcos, você repara bem que tudo que ele aguentou durante esse tempo, os porcos não aguentaram nem um minuto, porque assim que os demônios tomaram conta daqueles porcos, eles se precipitaram ao abismo, preferindo a morte do que ter que suportar o que aquele homem suportou. Então, meus amigos, eu não estou dizendo que você está endemoniado. Deus tenha misericórdia desse pensamento. Mas sim, o demônio ele pode vir, ele pode te cegar, ele pode tirar a sua sensibilidade, ele pode querer criar ondas, problemas na sua vida, mas no simples reconhecer do poder e da presença de Deus na sua vida, tudo será resolvido. Jesus, então, opera mais um milagre. Ele cura o cego. E Jesus, ao curar o cego, eu quero que você entenda que muitas das vezes nós vemos, mas nós não enxergamos. Existe uma pequena diferença, porque você olha para uma foto e você vê toda a imagem, mas é preciso que você enxergue os detalhes. Assim como Saulo, ao se transformar em Paulo, caiu-se como que escamas dos seus olhos quando nós nos encontramos com Jesus. Quando Deus opera o milagre de curar a nossa cegueira, Ele cura a nossa cegueira espiritual. Porque do que adianta você ter uma vista, mas você não saber como utilizar a sua visão? Então, nesta passagem, eu quero que você entenda que a cegueira pode ser também a cegueira espiritual. Você procurar ver as coisas que Deus faz na sua vida, os milagres que Deus opera na sua vida, até mesmo aqueles que você não percebe. Mas há um outro detalhe. Jesus, ele pede, antes de operar esse milagre, ele tira o homem do meio em que ele vive. Ele tira ele do meio que está tampando a sua visão.
Ele cura, liberta, que é o mais importante, e ele diz: não volte para aquele povoado. Ou seja, agora você é um novo homem, você tem visão, vá viver uma nova vida longe daqueles que tiravam a sua visão espiritual. Isso é forte, isso é importante e é necessário, meu amado e minha querida, que você venha a entender o que Deus quer falar com você. De vários os milagres que tem, para ser curto, e eu te agradeço por estar conosco até esse momento, eu gostaria de dizer agora o que eu mais gosto dos milagres. Pode parecer o mais poderoso, mas não é. O maior milagre que Deus operou ainda está por vir, mas Jesus ressuscita Lázaro. Nesta passagem, nesse milagre, nós podemos ver que a morte não tem poder sobre os amigos de Deus. Jesus, que também é Deus, ele sente a nossa dor, ele entende o que nós passamos e é por isso que ele se fez carne no nosso meio. As suas irmãs ali chorando, Jesus também chora, demonstrando o seu sentimento, mas acima do seu sentimento está o seu poder. Jesus, nós sabemos que ele ressuscita, então a morte não tem poder sobre ele e a sua palavra é muito mais poderosa do que a morte. Você vê também que Deus através de Jesus, ele poderia simplesmente dizer: venha, ele poderia simplesmente estalar o seu dedo e o milagre seria feito, mas Jesus, ele deixa uma importante lição. Ele diz o nome, Lázaro. Ou seja, o nosso Deus, ele te conhece pelo nome. Seja o seu nome qual for, seja o seu nome de várias traduções, o nosso Deus sabe qual é o seu nome. E ele diz também que se nós crermos nele, nós podemos até morrer, mas nós teremos vida. Eu quero te fazer uma pergunta agora. A matemática é algo que ela sempre vem querendo dar exatidão. Então eu vou ser simples. Digamos que você viva 100 anos. Você quer viver 100 anos de conforto, 100 anos de prazer absoluto, seja através de viagens, seja através de bens, de dinheiro, de comida, ou você quer a eternidade? Porque, como eu disse, 100 anos, ele é limitado. Quando chegar a 99 anos, 364 dias ou 365, e a virar a chave para 100 anos, você sabendo que você vai morrer, você quer esse limite para a sua vida ou você quer viver eternamente? E quando eu falo viver eternamente, não é viver eternamente sobre ondas, sobre a cegueira, sobre a lepra, e sim viver eternamente debaixo da graça de Deus, sem dor, sem problemas, sem preocupação. Imagine o melhor momento da sua vida. Então, imagine você vivendo nesse momento para sempre. Pois é através desse momento, desse pensamento que eu quero te dizer agora qual é o maior milagre de Deus na história da humanidade, na história da criação do mundo. Deus realizou todos esses milagres. Ele criou o mundo com o som da sua voz. Mas eu quero te dizer, meu querido, minha querida, o maior milagre de Deus é a sua vida. Porque o nosso Deus, ele disse com Jesus, encarnado através do verbo, com ele, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O Espírito que habita em você, meu querido, é o Espírito que Deus quer que você deixe aflorar. Os seus discípulos curaram cegos, Pedro andou sobre as águas, Deus nos deu autoridade sobre os demônios para poder expulsá-los, mas só Deus é que te dá vida. Você é único, você tem um DNA que é só seu. O mundo existe mais